Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou te dar 5 assuntos para você que tá perdido e não sabe por onde começar a estudar inglês, para você focar nesses assuntos. Bom, já deixa um like nesse vídeo se você gosta desses vídeos assim, desse tipo de vídeo, se inscreve aqui no canal e baixa meu e-book 10 segredos para falar inglês, um e-book totalmente gratuito com 10 segredos, 10 passos para você que quer chegar à fluência do inglês. Tá muito bom. Baixa aqui, primeiro link na descrição. Me perguntam muito, Cíntia, por onde eu começo a estudar inglês, né? Eu sempre falo que o mais importante é você montar uma rotina, e eu já tenho vídeo sobre isso, vou deixar linkado aqui, mas muita gente fica perdido e não sabe que assunto estudar também. Porque quando você tem uma rotina de estudo, gente, saiba que você não vai começar só por um assunto. Quando você tem uma rotina, você vai fazer uma prática de listening e você vai assistir um vídeo onde, vai ter inglês de forma geral. Não vou assistir um vídeo sobre Simple Present, um vídeo sobre... Não, é um vídeo da vida real, inglês de forma geral. Mas em paralelo a isso, é importante a gente ir estudando alguns tópicos do inglês para que quando a gente vá para uma atividade de listening, para uma atividade de speaking, para uma atividade de writing, a gente vai aprendendo esses tópicos e fica mais fácil da gente colocar isso em prática, né? Porque a gente estudou de forma mais profunda cada coisa. No meu treinamento Caminho da Fluência, tem isso tudo já disponibilizado para o aluno, né? Na ordem para ele estudar, são inúmeros tópicos, mas eu vou te dar aqui 5 tópicos para você começar. Você tá perdido, perdida, não sabe por onde começar. Vamos lá, são tópicos assim de gramática, tá? Lembrando que gramática não é tudo e não é só estudando gramática que você vai ficar fluente, né? Já falei, tem que ter uma rotina de estudos. Isso vai estar em paralelo com a sua rotina de estudos. Primeira coisa é você aprender como se apresentar. Falar sobre você, sua idade, onde você mora, né? Então, como é que eu falo? Eu moro em tal lugar. I live in Florianópolis. I live in Canada. I live in São Paulo. Como que eu falo isso? Cíntia, mas eu já começo assim, eu não começo aprendendo o alfabeto e depois eu aprendo os números. O que é mais importante? Você saber todos os números de 1 a 100 em inglês ou você saber se apresentar? Saber se apresentar. Por isso que eu começo já por aí, com os meus alunos, inclusive, eu começo por aí. Porque às vezes a gente tem aquela ideia de tem que começar com o alfabeto. Eu tenho que saber falar todo o alfabeto em inglês. Será mesmo que você precisa primeiro saber falar todo o alfabeto em inglês? Você vai ficar soletrando as coisas por aí? Não vai. Então, às vezes, a gente começa por esses tópicos e desanima, porque é chato. É chato e não tem tanta utilidade quanto outros assuntos que você tá deixando de lado. Então eu já começo por aí. Mas Cíntia, eu não aprendi como falar eu não aprendi como falar moro. Você não precisa aprender cada palavra, tipo uma aula para falar sujeito, uma aula para falar o verbo moro, uma aula, não precisa necessariamente. Você pode aprender por chunks, o que a gente chama de chunks. São estruturas prontas que você vai usar e você só vai alterar uma palavra ou outra. Então, como é que você fala que mora em tal lugar? É sempre assim, I live in. E aí você troca só a cidade, ou o país, ou o bairro, ou... Entende? Então isso é um chunk, né? I live in. Você vai aprender isso como um todo, como um bolo, né? Você não precisa saber o que é agora eu vou aprender a estrutura da sintática. Não. I live in. Você precisa saber que essas palavras juntas sempre serão usadas para falar que você mora em determinado lugar. Entende? I live in California. Então, falar onde você mora, sua idade, talvez falar um pouquinho sobre você, do que você gosta, do que você não gosta de fazer, e você vai aprender isso tudo em chunks. I like blá blá blá. I don't like blá blá blá. My favorite food is blá blá blá. Você vai aprendendo tudo isso, né? Então isso é a primeira coisa. No, I like humor. I like levity. Próximo tópico que eu acho bem importante é aprender subject, pronouns, object, pronouns and possessive adjectives. Eu tô dando o nome de tudo isso para que você pesquise, tá? Cíntia, mas como que eu vou aprender isso? Não vou tirar da minha cabeça? Não, se você não sabe, você tem que tirar de algum lugar. Então você vai lá no Google e coloca esses temas, essas palavras que eu tô falando, um por um, e vai olhando os sites, vai olhando os links, vai abrindo um link, depois abre outro link. Gente, estudar inglês é paciência, é pesquisar, principalmente se você tá fazendo isso sozinho, sem um guia, sem já ter uma plataforma. Meus alunos não precisam fazer isso, eles têm uma plataforma, eles vão lá, abrem, aula 1, tá lá, clicou do lado, exercício, tá? É muito mais fácil, obviamente. Mas dá pra você fazer isso também sozinho, só que vai dar mais trabalho, claro. Então vai lá, coloca no Google e vai olhando os sites, vê as atividades, faça atividade. Essa atividade aqui é muito ruim, vou no próximo site, faço de outro site. Então, subject, pronouns.
I, you, he, she, it. É básico, mas se você não sabe, tem que saber. Object pronouns. Esse é bem importante também. Quando eu falo I, o object pronoun dele é o me. Então, eu amo você. Eu uso I love you. Mas eu falo você me ama. Sou eu também, mas eu tô recebendo a ação. Então, you love me, tá? Então, he, him. A she, her. They, them. É importante saber isso já porque a gente usa bastante, tá? Eu tô dando aqui os tópicos que a gente vai mais usar desde frases simples. E os possessive adjectives, que são os pronomes possessivos, tá? Então, pra I, qual é o pronome possessivo? My. Então, my house is clean. My bike is pink. Rimou. Então, I, my. You, your. She, her. He, his. Então isso é importante saber também. E aí, gente, sempre que você for aprendendo, não é só aprender. Ah, tá bom. He, him. She, her. Gravei. She, her. She, her. She. Aí fica tentando gravar. Não é isso. It's not that. Aprendeu? Coloque em prática. Tentar criar uma frase com essas palavras que você aprendeu. Então, coisa simples. Aprendi a palavra my. Como é que eu crio uma frase simples? Eu quero falar que a minha bicicleta é rosa. My bike is pink. Mas, gente, eu não sei como falar bicicleta. Pesquisa. Pode botar até no Google Tradutor, porque é uma palavra só. Bicicleta, bike. My bike. É isso que é aprender inglês, tá, gente? É assim mesmo. Obviamente, em conjunto, vou sempre bater nessa tecla. Com speaking, falar, ouvir bastante inglês, escrever, ler, tudo isso, tá? Uma rotina de estudos. Não é só pegar isso aqui e estudar que vai ficar fluente, não. My bike is fine. Próximo tópico, yes and no questions. Perguntas onde a resposta seja sim ou não. São perguntas que a gente usa muito no inglês. Que perguntas são essas? Are you happy? Eu respondo com sim ou com não. Ah, posso falar talvez? Pode, mas dá pra responder com sim ou com não. Isso são yes or no questions. Ela sempre vai ter a mesma estrutura, tá? A gente sempre usa o verb to be. Aqui já é um ótimo exercício para praticar verb to be. Are you happy? Yes, no. Are you hungry? Yes, no. Is she tall? Ela é alta? Yes, no. Are they friends? Eles são amigos? Yes, no. Então aprenda a formar essas frases, tá? E aqui você vai praticar muito verb to be, porque é tudo com verb to be. Are you hungry? Yes, I'm always hungry. Próximo tópico, WH question words, para perguntas também. Então, o que são essas palavrinhas? São palavras que começam com W e H. Então, what, where, when, who, which e how. How é a que muda um pouquinho, mas ela tá inclusa nesse combo também. Pratica bastante também com essas palavras, tá? Então, which phone is your favorite? Qual celular é o seu favorito? Who is your best friend? Quem é a sua melhor amiga? E tá vendo que aqui a gente já tá usando verb to be, is, a gente tá usando your, que é lá o possessive adjective. Então a gente vai... São coisas que se repetem muito, tá? Por isso que eles são os temas que eu considero mais importantes. E todas essas palavras que estão entre, né? Bicicleta, amigo, tal, são os substantivos. E aí é uma ótima forma de você ir aprendendo e acumulando vocabulário novo, tá? E é isso, gente, é pesquisando. Como é que eu falo amigo? Google Tradutor. Amigo, friend, beleza. Who is your best friend? Como eu falo melhor? Google Tradutor, não tem problema. E você também vai aprender muito na sua rotina de estudo. Então, na sua prática de listening, na sua prática de reading, você já vai aprendendo, você vai absorvendo palavras novas. Então, muita palavra você não vai precisar pesquisar, porque você já aprendeu, tá? E o que você não souber, você pesquisa, sem problema nenhum. Who is your best friend? E por último, o tópico Simple Present, né? Então, o tempo verbal que eu acho mais importante, né? Que eu acho, ele é o mais usado, por isso que é o mais importante para você aprender, é o Simple Present, né? É o tempo verbal mais simples pra gente falar sobre rotina, pra gente falar sobre coisas que a gente faz no dia a dia, pra gente falar sobre, sei lá, afirmar alguma coisa. Simple Present. Então aprenda, mas aprenda de verdade Simple Present. Porque tem gente que quer aprender Present Perfect, mas não sabe Simple Present. Ah, mas Simple Present é muito simples. Tá, mas você sabe? No. Então é o simples, é aquele que a gente usa do, does, pra fazer perguntas, pra fazer frase na negativa. Então, deixe isso bem, assim, bem aprendido, digamos, na sua cabeça, porque é o que a gente vai mais usar pra formar frases, tá? É ele e o Simple Past.
acaba sendo os dois tempos verbais mais usados, mas primeiro o simple present. Então, pratica bastante fazendo frases de rotina, pode fazer perguntas também, né? Então, do you like a Kelly? Você gosta de Kelly? Então, eu estou usando aqui simple present e eu preciso do do para fazer a pergunta. Como que eu aprendo isso, Cíntia? Vídeos no YouTube. Joga assim aqui no YouTube. Simple present. Aprende, assiste milhões de vídeos. No Google, Simple Present, vai vir a explicação por escrito. Isso aí, gente, esse tópico é o que não falta de gente explicando sobre no YouTube e no Google. Do you like Kiss? Então esses são os 5 tópicos que eu considero mais importantes. Os primeiros, né? Não sei se é mais importante, mas os primeiros que você deve começar por eles, se você tá perdido, se você não sabe por onde começar. Não comece aprendendo alfabeto, não comece aprendendo números. Você vai usar muito mais isso daqui que eu falei do que saber como é que fala 85 em inglês, né? Concorda comigo? E isso é o que acaba desanimando muita gente, que começa por aqueles tópicos chatos e que você parece que você não tá indo pra lugar nenhum, porque você aprende um monte de coisa e quando você quer formar a frase, não tem 85 na sua frase, você não tá soletrando nada pra precisar de alfabeto, entende? Então, esses são os tópicos pra você começar. Então é isso, se você gostou desse vídeo, clique em gostei, se inscreve aqui no canal, deixa aqui nos comentários ideias de próximos vídeos que vocês querem ver aqui, tá bom? See you! Bye bye!